Chegamos ao dia 3 dos nossos 7 dias de auto-amor e autoestima. Gente, é tão bom a gente fazer isso, sabe por quê? Porque ontem eu tava vendo também algumas coisas do professor Hélio Couto e ele diz, inclusive ele tem um áudio muito legal, tá? Para quem quiser acessar, é gratuito, de autoestima, de reprogramação mental. É um áudio que ele reprograma de forma inconsciente, tá no site dele lá, quem quiser ficar muito bom. Quem quiser fazer, né? Estão me ouvindo? Voltou, doutora Emily? Tudo bem, gente? Ai, minha filha acordou bem na hora da live. E aí eu atrasei um pouquinho. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia 3. Deixa eu ver aqui o que estava programado para hoje. Amanhã eu vou ensinar uma técnica para vocês, tá? Bem legal. Seja grato por você ser você. Contemple você mesma. Então hoje é isso. Seja grato por você ser você. Contemple você mesma. Como Jesus falou num curso de amor, nós não gostaríamos de ser outro ser. E isso é a mais pura verdade, né? Deixa eu só ver o volume aqui, como é que tá. Nós não gostaríamos de ser outro ser. Sendo assim, sendo isso verdade, e é verdade, né? Deixa eu só ajeitar aqui. A gente manifesta e plasma em nós tudo o que a gente gostaria, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sente, né? E é isso que a gente experimenta no dia a dia da nossa vida, todos os dias, tá? Todos os dias a gente experimenta isso. A gente experimenta exatamente as nossas crenças. Quando eu falo para vocês de arquétipos, faz tempo que eu não falo de arquétipos, acho que eu tenho que fazer uma live de arquétipos de novo, uma feminina e uma masculina eu vou fazer, para a gente entender relacionamentos, tá? Mas eu acho que eu vou ter que fazer assim uns 8 dias de live, porque aí eu vou trabalhar cada arquétipo num dia e as relações. Depois eu vou fazer o masculino aí. Provavelmente isso vai virar um curso. Porque é tão importante a gente saber o que esperar de um relacionamento com quem seja. Você tem uma personalidade. Essa personalidade é o teu arquétipo. Esse teu arquétipo é o que dá vida para tuas experiências. Então, tudo que você experimenta vem desse arquétipo. Tá bom? Levantou uma humorada. Não é hora de acordar, ainda tá muito cedo. Não quis uma mamar, diz que tá com gosto estranho. Tu quer um biscoitinho, filha? Filha, tu quer um biscoitinho? Não me ouve. Então tá. Aí o que acontece? A gente acaba manifestando aqui as nossas crenças e as nossas crenças são o nosso arquétipo e a nossa personalidade. Nunca ninguém falou assim, dessa forma. As pessoas falam tudo separado. Eu sou que nem os filósofos de antigamente, que era médico, advogado, filósofo, historiador, né? Eu sou assim. E o professor Hélio Couto também é assim. Por isso que eu só confio no que ele fala. No mundo, só o que o professor Hélio Couto fala, para mim, tem 100% de verdade, tá? Por quê? Porque todos os outros falam a partir de outras falas e não de uma coisa que ele viveu.
É diferente, por exemplo, quando eu era historiadora e eu falava de comunismo ou de positivismo, pelo que eu estudei sobre isso. E eu falar de comunismo ou positivismo porque eu vivi numa sociedade positivista ou comunista. Entende? É diferente. Então é diferente eu falar para você sobre iluminação espiritual, sobre consciência crística, sobre arquétipos, sobre personalidade, sobre crença. É diferente eu falar isso para vocês, sendo que eu vivi além do conhecimento que eu tive. É diferente. Tu vê que a experiência da pessoa faz a diferença. No final do meu processo de cristificação, de despertar da consciência crística, veio um curso de amor para mim. E um curso de amor foi a certificação de tudo que eu vivia, como se ele fosse um diário do que eu vivi. E eu dizia para Jesus, Jesus, eu não precisava ter passado por nada do que eu passei. E aí ele disse, realmente, não precisaria. Mas tu escolheu passar por cada fase do caminho, para que tu pudesse ver em que fase a pessoa está e tirar ela de lá. E saber como tirar ela de lá. Porque não é só dizer, é só uma fase. Tu tem que dizer, é só uma fase, nesse momento você precisa soltar. É só uma fase, nesse momento você falta perdão. É só uma fase, nesse momento vai conturbar a tua vida financeira. Então, antes de entrar no processo, antes de se entregar, tu garante a tua vida financeira. Nesse momento vai cair as tuas relações. Nesse momento vai acontecer tal coisa. Nesse momento você vai começar a ficar muito sensível. Então você vai se ofender com qualquer coisa e se emocionar com qualquer coisa. E faz parte do processo. Nesse momento você vai sentir o que tem dentro de você de sombra. Então você vai ficar raivosa, vai ficar violenta, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Se eu não soubesse como é que eu ia te dizer isso? Porque não está escrito em nenhum lugar. Você ia achar que estava errado, que não está no processo, ou que não vai se iluminar, que não é para você. Esse é o problema. As pessoas passam por um curso de milagres, quando começa a noite escura, eles regridem. Eles botam um muro na frente e aí eles dizem, não, isso não é iluminação. Aí eles fingem que Jesus não disse o que ele disse. É que nem na Bíblia. Na Bíblia tem coisas que os evangélicos, os católicos e os crísticos, né, dizem, simplesmente ignoram o que Jesus disse. Simplesmente ignoram, como se não fosse ele que tivesse dito. Aí o que lhes interessa, porque Jesus que falou. Aí o que não lhes interessa, aí eles ignoram. Porque se eles entenderem que Jesus voltou do monte da transfiguração, onde ele se transfigurou em 100% luz, desceu o monte, chegou lá embaixo, os apóstolos dele, tinha um menininho com uma demanda de expulsar um demônio, que na época eles falavam assim, demônio, né? E eles não fizeram isso e Jesus diz, bando de víboras, para os apóstolos dele. É nesse nível que ele trata os apóstolos dele. Com o máximo de amor, com o máximo de cuidado e com o máximo de retidão. Como assim? Vocês não são o Cristo? Vocês não têm a minha consciência? Vocês não têm o meu conhecimento? Como que vocês não conseguem fazer uma desobsessão? Como isso? Não tem como. Entende? Bando de víboras. O que aconteceu? Como é que vocês ficaram com medo? Medo do quê? Vocês não sabem o que é isso? Vocês não têm que ter medo. Vocês estão com o Criador aqui. Vocês são filhos do Criador, vocês têm a minha consciência. Mas eles ainda não estavam despertos, né? Os apóstolos, eles despertaram só depois. Tanto é que em Pistis Sofia, quando Jesus voltou para ensinar os apóstolos, os evangelhos apócrifos que diz,
né? Eles ainda não estavam iluminados, eles ainda sentiam medo, né? E sabe o que eu percebi agora, de curiosidade só dizer isso para vocês, né? Eu percebi que o meu medo tá se esvaindo. E eu tô muito mais espontânea, mais ainda do que eu já sou. Eu tô cada vez mais espontânea, sabe? Cada vez mais visceral, né? Ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo tudo integrado, sabe? O humano, o animal e o divino cada vez mais integrado como um único ser. Tá acontecendo isso comigo, tá? Eu tô relatando isso para vocês porque sempre que eu vou mudando de fase, que eu vejo que tem alguma coisa modificando em mim, eu reparo muito. Desde pequenininha eu sempre fui muito observadora. E eu me observo e eu vejo que eu tô nessa transição e nessa mudança, né? Então eu tô assim reintegrando o meu humano, curando a finaleirinha que faltava para o meu humano se tornar o ser elevado de forma uníssona, porque é um uníssono, né? Nós já somos um, mas quando a gente fala em uníssono, a gente fala no mesmo som. E é como se nós fôssemos só um som de Deus, sabe? Nós somos um som de Deus. E aí, quando a gente fica em uníssono, a gente fica na mesma frequência, no mesmo som de Deus. É bem interessante isso, né? Então, hoje, amores, seja grato por ser você. Você não escolheria ter outra vida. Você não escolheria ser outra pessoa, ter outra família, ter outro corpo, ter outra saúde. Você não escolheria ter outra fisiologia, você não escolheria ter outra família, você não escolheria morar em outro lugar, você não escolheria ter outra cor de olhos, você não escolheria nada diferente do que você tem. Porque tudo que você tem foi você mesmo que escolheu e você manifesta a todo momento o que você é e o que você tem. A todo momento você faz essa escolha. Você está a todo momento fazendo a sua própria onda ter manifestação. A todo momento, fazendo a tua própria onda ser manifestada. E Deus também faz isso, tá? Deus também faz isso com a gente. Ele está a todo momento nos fazendo como seus filhos, manifestando e sustentando a nossa onda, sustentando dentro disso a nossa consciência individual. E dentro disso, da nossa consciência individual, a gente tem a liberdade de manifestar, porque Ele quer se expressar através dessa nossa liberdade, que é 100% limitada ao que nós somos. Em um curso em milagres, Jesus diz: eu não tenho como te dizer como aconteceu a separação, porque ela nunca aconteceu. Então não tem como eu te dar uma explicação de como aconteceu a separação, porque ela nunca aconteceu. É só uma percepção ilusória. Nós nunca nos separamos de Deus. E eu gosto muito da forma como o professor Hélio Couto fala de iluminação, porque ele veio desmistificar tudo. Antes a gente achava que iluminação espiritual era uma coisa só para alguns avatares, que não eram para todos, né? E hoje a gente sabe que sim, que é para todos. E que sim, tu já é o iluminado, tu já é o realizado, e tudo isso muito graças ao trabalho do Hélio Couto, graças ao trabalho de Joel Goldsmith, né? Já falecido. E claro, sim, de muitos iluminados. Mas eu entendo que o trabalho do Hélio Couto é fundamental para a iluminação espiritual, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Por quê? Porque ele desmistifica, ele responde todas as perguntas, ele abre o leque de tudo o que pode ser trabalhado, ele formou infinitos nós, ele trouxe infinitos nichos para a gente trabalhar, tá? Eu duvido que alguém hoje
no Brasil que tenham um pouquinho mais de conhecimento de física quântica, um pouquinho mais de acesso, não tenha passado pelo Hélio Couto ou por alguém formado por ele, né? Porque ele é a referência mundial nisso. Por quê? Porque eles são várias mãos. Todas as palestras dele são canalizadas. Nenhuma é ele. Ele é como um dia você. Ele é um ser que veio para cá para trazer a verdade de outros seres, de seres de muita alta frequência. Então ele, por se dispor a ser um canal da divindade, traz esses seres. E é para esse caminho que eu estou indo também. Então eles me pediram nos registros akáshicos para que eu me abrisse para receber. Aí eu pedi se eram canalizações. Aí eles disseram que não são canalizações que eu vou receber, mas que eu vou receber de seres que eu nem posso imaginar. Muito mais do que a minha imaginação poderia pensar ou imaginar. Então é só para me abrir mais, para ampliar a porta de abertura, que já está aberta com a divindade. Eles me pediram para ampliar essa porta, para deixar entrar e vir essas informações que precisam vir desses seres, que eu não sei se são encarnados, desencarnados, enfim, provavelmente vêm da divindade, né? Como mensageira, eu tenho que trazer mensagens da divindade, de como Deus é, de como Ele pensa, de como Ele sente, de como nós somos, de quem nós somos e de como a gente se reintegra a Deus, sendo que a gente nunca desintegrou de Deus. Como a gente se lembra de que a gente é filho de Deus, que a gente é Deus em manifestação. Esse é o meu trabalho, te rememorar de que tu é o Cristo, o Filho de Deus, né? Não é um trabalho fácil, porque o próprio Filho de Deus é quem me critica, né? Eu fico acessando memórias e lembranças de Jesus, porque eu tenho a facilidade de pensar que nem Ele, de sentir que nem Ele, de tocar que nem Jesus, né? Me foi dado isso como um presente, como uma graça, né? Me foi dado como uma graça o pensar, o sentir e o toque de Jesus. E aí, quando eu acesso, às vezes, memórias dele, eu estou pensando nele, eu acesso o sentir dele em determinada ocasião. E quando isso acontece, eu digo, meu Deus, olha o que ele sentiu aqui, exatamente o que eu estou sentindo. A gente entra em fase, sabe? Eu consigo acessar um sentir de Jesus em determinado momento e eu percebo que é o mesmo sentir que eu tenho, né? Que nem quando eu pensei assim, meu Deus, Jesus criou tudo, todo o universo. Ele é o Criador, ele é Micael de Nébadon, ele é o Criador de todo esse universo. Aí ele se reduziu para entrar na forma humana. Entrou na forma humana e veio mostrar para nós como ele é, como é Deus e como nós somos. E o que aquele que ele veio resgatar fez com ele? Cuspiu na cara dele, crucificou ele, perseguiu ele, sabe? Aquele que ele veio resgatar. Só que ele sabe que ele veio para isso, aí tudo bem. E aí eu estava pensando justamente sobre nós, sobre o nosso trabalho como mensageiros da divindade, como seres de luz aqui, porque nem todos nós vamos ser profetas, nem todos nós vamos sair falando por aí de como é Deus, como não é Deus, mas todos nós vamos sim iluminar, todo o planeta vai, mais cedo ou mais tarde, nessa, nós estamos bem no meio do processo, como diz o professor Hélio Couto, né? Mas como ele disse, se tiver uma grande massa crítica, suficientemente 2% da população mundial iluminada, o restante, ó, é um passinho, é rapidinho, né? Se for uma grande massa crítica. E os iluminados vão ser uma grande massa crítica, porque eles interferem no mundo, não tem como. Eles sabem que são tudo e todos, então eles interferem no mundo, tanto com vibração, quanto com ideias, quanto com conhecimento, quanto com elevação da vibração, porque a luz deles, a luz dos iluminados, ilumina.
e vai tirando as tuas trevas. Então é um momento em que as pessoas começam a olhar para o submundo delas mesmas, para o inconsciente delas mesmas, e começa aquilo a incomodar. Incomoda a sociedade, incomoda você na sua vida privada, que não existe vida privada porque nós somos compartilhados, então o que cada um de nós está passando na sua privacidade, todos estão sentindo, né? Todos estão sentindo, porque somos um único ser compartilhado, uma única consciência compartilhada. Não é porque a gente não tem consciência disso que isso deixa de ser, né? Em Piscis Sophia, quando a alma desceu, saiu do pleroma e se sentiu sozinha e criou os arcondes, começou a dar origem ao nosso ego, quando isso aconteceu, isso não foi real. Ela não estava sozinha, ela não estava abandonada, mas ela se sentiu assim. Gente, é a mesma coisa, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós apenas nos sentimos sozinhos e indivíduos. E como é que a gente faz para voltar para casa, então, de uma forma simples? De voltar para a unicidade? Através do nosso irmão, através do perdão ao nosso irmão, através do amor pelo nosso irmão. Porque a cada parte de nós que a gente reintegra, mais perto de Deus a gente está. Então, se hoje eu odeio uma pessoa porque ela me fez mal, ela fez alguma coisa que eu entendo que foi mal, que foi ruim, que quase me destruiu ou me destruiu, se eu reintegro isso a mim, se eu reintegro isso, que na verdade tudo isso foi teu eu superior que escolheu passar e aquela pessoa é tua melhor amiga, porque ela está te mostrando dentro de ti o que tu precisa curar, se eu reintegro, se eu perdoo, se eu em vez de me sentir separado desse irmão que me prejudicou, que me machucou, que me estuprou, que me abusou, eu reintegro ele, eu trago ele de volta para mim, eu reintegro isso, eu estou me unindo à realidade, eu estou voltando para casa. Então, cada vez que a gente se une ao nosso irmão, que a gente não se sente separado dele, a gente está voltando para casa. E aí a gente vai acessando a nossa divindade, a gente vai acessando o amor incondicional, até que um dia a gente simplesmente lembra, nossa, cai o véu, eu sou Cristo. Uau! Como é que eu vivo com isso agora? E aí tu começa a experimentar, e aí tu começa a duvidar porque tu tá na forma humana. Aí tu começa a duvidar, aí tu começa a perceber que é assim, aí depois tu fica com dúvida, aí depois... E tu vai manifestando tudo isso, por quê? Porque a tua consciência é o único poder manifestador. Então tu manifesta a dúvida, tu manifesta a certeza, tu manifesta que tu sabe que é assim, tudo tu manifesta. E aí vira uma miscelânea, uma confusão a tua vida. Até que tu vai aprendendo a viver com essa consciência divina universal, numa forma humana, até reintegrar totalmente o teu corpo humano, a tua forma humana, o teu pensar humano, a tua divindade. Se nós temos 7 corpos, nós precisamos reintegrar o ego, que são os 4 inferiores, à nossa divindade, que são os 3 superiores. Quando a gente reintegrar todo o nosso ser, pronto, a gente está em casa. E a gente é o céu que a gente é. Por que Jesus fala que nós somos o céu, que o céu não é um lugar distante de nós, que nós somos o céu? Eu não sei se é no curso de amor ou no curso em milagres que ele fala isso. Você é o céu. Eu acho que é no curso em milagres. Você é o céu. Não é um lugar que você precise chegar. Você já é o céu. Por que a gente não vê que é o céu? Sabe o que eu sempre dizia quando eu fazia esse exercício de um curso em milagres? Eu dizia justamente isso. Se é verdade que eu sou o céu, por que eu não manifesto? Se eu sou o céu, se isso é verdade, eu sei que é verdade, eu sinto que é verdade, por que eu não manifesto o céu que eu sou? O que está me impedindo de manifestar o céu que eu sou? Entende?
E aí eu fui vendo o que estava me pedindo e até que eu fui manifestando. Ana, hoje você manifesta 100% o céu que você é? Não, ainda não. Mas eu vou dizer que 90% do tempo eu manifesto o céu que eu sou. Mas eu ainda tenho questões de relacionamento para resolver. E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Às vezes a gente acha, porque eu tinha pensado, esse ano eu vou me dedicar 100% agora ao meu profissional. A minha nova profissão, eu estou em transição de carreira, de corretora para terapeuta, para professora da luz, né? Para viver disso. Então eu estou em transição, vou me dedicar esse ano 100% a isso. Porque isso é o mais importante. Quando eu pensei assim, veio uma voz, que eu não ouço vozes, mas veio uma voz dentro de mim dizendo, dando risada. E eu mesmo comecei a dar risada. E aí eu lembrei de um curso de amor. Que um curso de amor é um livro inteiro, só para explicar que Deus é todo poderoso porque Ele está em relacionamento com tudo e todos o tempo todo. Que quanto mais nós estivermos em relacionamento com tudo e todos, mais poderosos e próximos de Deus nós somos. Então, quando eu estava dizendo que o mais importante era o profissional, me veio exatamente assim. O mais importante é relacionamento. Relacionamento é mais importante. Entende? Tanto afetivo quanto com as pessoas, com uma caneta, ele fala. Relacionamento com tudo. Relacionamento é o mais importante. Como eu, Ana, me relaciono com a minha vida humana. Como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, com a natureza, com a minha casa, com as energias, com os que são a favor ou contra mim, com os meus pensamentos, com as minhas manifestações, com as minhas criações, como eu me manifesto, como eu me experimento, como eu faço com que isso aconteça. Filha, mamãe tá na live. Vai ter que se limpar sozinha. Tu te limpa sozinha, amor? Tu quer mamãe? Eu vou lá. Como você se relaciona, né? Mas o cordinho facial que ficou lá na mesa. Não, aquele não tá bom. Pega outro ali. Depois você quer açúcar mamãe, tá? Voltando a relacionamento, né? O que nós estávamos falando. Como é importante a gente entrar em relacionamento com tudo e todos o tempo todo, com o som que tu ouve. Tem um curso que eu fiz sobre mediunidade que ele começa assim, os sons mais externos, os sons mais internos, começar a ouvir, né? Tem vários cursos que eu acabei fazendo para entender, porque eu nunca me senti médium, né? Eu nunca me senti eu nunca pensei que eu tinha algum poder psíquico, que eu era médium e tal. Eu só faço as coisas que eu sinto no meu coração. Eu não me sinto diferente, entendeu? A única coisa, quando eu abro um canal forte de cura, que eu sinto aquela energia que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas isso está sendo cada vez mais reintegrado, cada vez mais eu sinto que eu sou essa energia, sabe? Eu não tô mais me sentindo assim, eu não tô mais sentindo diferenças nas coisas. Eu tô cada vez mais integrada, essa é a palavra, cada vez mais integrada
E eu tô bem... Eu gosto de contar para vocês porque é uma evolução que eu sei que vocês também estão passando, para vocês observarem, se auto-observarem, sabe? O que vocês vão experimentando, vão olhando, vão se auto-observando, né? Hoje seja grato por ser você. Então pensa que Deus parou um instante a criação para te fazer. Você tem uma memória só tua do momento em que Ele te fez, sabe? Claro que é tudo compartilhado, mas tu tem isso, tu foi criado especialmente, individualmente em um momento, entende? Isso é muito interessante a gente pensar, porque se você fosse desnecessário, ele não teria te feito. Se pudesse ser qualquer um outro, ele teria feito só o outro, entende? Se ele te fez, e te fez especialmente, individualmente, que é Barbelô, que é onde eu levo cada um, quando eu atendo qualquer pessoa, eu levo ela para o momento em que Deus a fez, para que ela acesse essa memória de que ele é amado por Deus. Eu só tenho uma forma de curar a mágoa que a pessoa tem, porque a pessoa tem mágoa, eu atendo pessoas com câncer, com mágoa, né? E quando eu atendo essas pessoas que eu sinto que tem mágoa no coração, o que eu faço? Eu levo ela para o momento em que Deus a fez, para que ela acesse a memória de mim, para que ela acesse a memória da criação. Porque quando a pessoa acessa aquela memória de quando Deus a fez, ela vê que Deus a fez no amor. E quando a pessoa sente que ela é amada por Deus, que ela foi feita no amor, a mágoa vai se dissolvendo, entende? É a única coisa que vai se dissolvendo. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu nem cumprimentei ninguém hoje. Sejam muito bem-vindos. E aí a gente cura essa mágoa de Deus. Como? Como que a gente cura isso? Só tem uma forma, eu não conheço outra forma de curar mágoa, gente. Primeiro eu limpo, eu vejo que está escuro, que tem aquela mágoa, eu limpo, transmuto tudo e depois preencho com amor. E aí, só aí, eu consigo levar a pessoa para o momento em que Deus a fez, para o momento da sua emanação. Porque até lá, a pessoa não consegue nem acessar essa frequência. E em muitos casos, e eu vou dizer que são praticamente todos, eu tenho que me tornar a pessoa para ir lá, com ela, por ela. E aí depois eu trago a memória e plasmo nela. Eu sei que isso parece um pouco de viagem, mas quem entende de apometria e quem sabe como as coisas são, que somos todos o mesmo ser, sabe que isso é possível, que isso acontece, tá? Eu às vezes estou atendendo, por exemplo, lá no Centro Espírita, aí eu começo a sentir, eu me torno a pessoa, começo a sentir dores, até no corpo físico, né? Teve uma moça que eu senti muita inflexibilidade no quadril. Aí teve um senhor que eu atendi que eu comecei a sentir uma dor aqui atrás, parecia nos rins, sabe? Comecei a sentir uma dor aqui. E aí eu curei em mim. E ele recebeu, entendeu? Porque eu tava no campo dele, eu tava me tornando ele. E aí depois ele me disse que ele tinha problema disso, daquilo, que ele tinha câncer na próstata e coisa e tal. Então tudo que ele estava sentindo, eu estava experimentando e eu me tornei ele para fazer esse trabalho. Agora, se eu não sinto amor incondicional, se eu não sei como é que é o universo, que somos todos o mesmo ser, a mesma consciência, eu vou ter medo de me tornar ele. Eu vou ter medo de não só de acessar o campo dele, porque não é só isso que eu faço, eu me torno aquela pessoa. E eu vou ter medo de fazer isso e ficar com os problemas da pessoa. E é isso que acontece com os terapeutas. É isso que acontece com os reikianos, é isso que acontece com os espíritas. Eles se veem separados do irmão e não sentem amor incondicional, e sendo assim, eles manifestam. Eles entram no campo da pessoa, acessam e manifestam. Olha só que coisa.
Aí precisa fazer limpeza, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, demora, né? O professor Hélio Couto, ele não disse numa live, numa palestra, que ele colocou com a ressonância um suicida dentro dele para saber como é que o suicida pensa e sente? Ele não fez isso? E aí depois ele disse limpando, 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 limpando. E eu ficava dizendo, meu Deus, quando eu assisti essa palestra, como é que ele limpa isso? Como é que ele limpa isso? Né? Como é que ele faz? Por que ele não explica como é que ele limpa? Né? Ele falava, eu pensava, né? Porque para ele era óbvio como é que limpava, mas para nós, eu estava ali assistindo a palestra dele pela primeira vez, eu não sabia como é que ele bota um suicida dentro dele, ele fica com aqueles pensares e sentires, como é que ele limpa? Né? Eu não sabia. E hoje eu sei, né? Hoje eu nem preciso limpar nada, gente, disso. É só se perdoar. É só você se perdoar. Eu me perdoo por ser a Ana e estar sentindo essa dor no quadril. Eu me perdoo por ser essa menina que está com essa inflexibilidade, essa dificuldade de ser flexível e por isso manifesta essas dores no quadril. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para essa situação. Porque a vontade de Deus, que já é feita, que já é manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. É assim que eu curo. E o silêncio, né? Leva a pessoa para o silêncio. Para o ponto zero, para onde a gente encontra Deus. Eu nunca peço, eu me perdoo pelos problemas que eu estou manifestando em mim e através da pessoa, que somos o mesmo, né? É assim. E eu peço que a luz do Cristo, que corrige o erro, que são os milagres, que a gente perceba a nossa perfeição, a nossa divindade, e aí ela se manifesta. Por quê? Porque eu peço o que já é, eu não peço uma coisa que não é. Eu não poderia pedir para Deus, Deus me faça ser separada de ti, porque isso ele não tem como atender esse pedido. Só que a gente todos os dias no ego pede isso. Aí pensa que tu tá pedindo uma coisa que é impossível de ser feita para Deus. Porque cada vez que eu me sinto um indivíduo, um ser individual, cada vez que eu me sinto um indivíduo, eu estou pedindo para Deus, Deus me faça separada de ti e dos meus irmãos. E aí? E ele não pode fazer, porque é impossível, porque tu é ele. Não tem como atender o teu pedido. O que ele fez? Ele fez uma percepção, para que tu conseguisse, então, se perceber separado, se experimentar separado, apagou tua memória. Porque era a única coisa que ele podia fazer. Entendeu? Não tinha outra coisa que ele podia fazer. Ele não pode te separar. Mas então ele apagou tua memória e aí tu, com a tua percepção de separação, começou a manifestar tudo o que existe a partir da separação. E tudo que existe, que não existe, que na verdade só o que é real existe, tudo que está manifestado, tanto no mundo físico fisiológico quanto no mundo físico espiritual, ou seja, todas essas camadas de astral superior ou todas essas camadas de astral inferior são manifestações. Tudo pode ser dissolvido com um simples desejo de um Cristo consciente, tanto para cima quanto para baixo. Mas Cristos conscientes não fazem esse tipo de interferência, porque respeitam a escolha de sofrer do nosso irmão. Até que ele saiba que chegou a hora de dar uma interferida. Né? Jesus Cristo dá várias interferidas no mundo. Eu mesma dou várias interferidas no mundo, quando é necessário, quando abre canal para isso. De repente eu plasmo luz num grau que... E não é minha luz, é de vocês, eu uso a centelha de vocês para fazer esse tipo de trabalho. Porque são a minha, porque são todos o mesmo. Né? O nosso coração, ele é uma bomba de amor.
Amor é o que nós somos. Amor não é o que um sentimento. Amor é o que nós somos. E não só porque eu li isso em algum lugar, gente, porque está escrito em todos os lugares. Amor é o que você é, inclusive está escrito aqui. Não é um sentimento. É o que você é o amor. Mas porque eu fui dentro do corpo de Cristo e eu vi que nós somos amor. Eu fui levada em projeção dentro do corpo de Cristo, que é onde todos nós estamos em formato de luz, dançando em harmonia perfeita, nos comunicando através do amor que nós somos, dançando, que aí dá um ar de alegria, harmonia, porque ninguém se bate, ninguém sai do ritmo, tudo acontece em perfeita ordem e harmonia, e paz, porque só existe isso. Não existe nada além da gente em formato de centelha. Todo o resto é manifestação ilusória e pode ser desfeita. Vamos lá então para uma leitura aleatória eu vou pegar meio no final aqui ó, responder ao chamado. Eita. Responder ao chamado. Tua vida já é um ato de criação. Ela foi criada. Toda ela existe plenamente realizada dentro de ti. Teu trabalho aqui é expressá-la. Tu és muito mais do que tua vida aqui. Tu criaste tua vida aqui em união com a mente única e o coração único. Em outras palavras, em união com Deus. Olha só que ele disse, que a tua vida é criação que foi criada junto com Deus. Tudo o que sempre quiseste que foste é. Tudo aquilo que pensaste ou imaginaste é. E é refletido no mundo que vês. A única diferença entre a vida que vives e a vida que queres repousa em tua vontade de expressar quem tu és. Nossa, foi exatamente o que eu vim falar hoje para vocês, né? Não haveria nenhuma necessidade da forma se não houvesse nenhum desejo de expressão. A vida é o desejo de expressar externamente aquilo que existe dentro. Aquilo que me refiro tão frequentemente aqui como estar dentro, como se dentro, entre aspas, fosse um lugar onde algo reside. É a unidade, é o lugar onde o ser reside. Dentro é a unidade onde o ser reside, ou seja, dentro é onde todos nós somos, que sabemos que somos um só ser. Teu coração te fala desse tesouro e te guia a abrir um baú e revelá-lo ao mundo humano. Como eu disse, no reino da unidade, onde teu ser reside. Isso já está realizado. Tua conexão entre o reino da unidade e o reino da fisicalidade é teu coração. Então, o que une o reino da fisicalidade com o reino da realidade, que é a unidade, é o nosso coração. Teu coração te fala daquilo que já está realizado e te pede para expressá-lo com a tua fisicalidade, unindo assim os dois reinos através da expressão. Ou seja, o nosso coração, que já é realizado, e te diz que tu já é realizado, quer se expressar de determinada forma, quer experimentar determinadas coisas, circunstâncias e experiências. E ele precisa, e ele se manifesta, a unidade unida com a fisicalidade através da expressão do que tem no teu coração. Tua mente existe na unidade, teu coração existe onde tu pensas estar, provendo assim os meios para a união entre o lugar onde pensas estar e o lugar onde teu coração realmente reside. Lembra-te sempre de que é em teu coração que reside o Cristo em ti.
e de que o Cristo é a tua identidade. Lembra-te de que o Cristo em ti que aprende e eleva o aprendizado nos níveis mais santos. É o Cristo em ti que aprende a caminhar pela terra como filho de Deus, como quem tu realmente és. Viu? Não sou eu que digo, ele diz aqui, não sou só eu que digo, porque eu experimentei. Tá aqui, gente, tá aqui, tá tudo aqui, tá tudo em Um Curso de Amor, tá tudo nos livros divinos que trazem mensagens da divindade, só que a gente não experimenta isso. E eu vim para te ensinar a experimentar a verdade, o Cristo em ti. Isso foi dito no início de Um Curso de Amor e é retomado agora por uma razão específica. Embora quando iniciaste o aprendizado, tenhas dado pouca atenção à verdade de que é o Cristo em ti que aprende. Agora essa verdade não pode ser ignorada. Agora tu realizaste teu aprendizado. Tu começaste a ver as mudanças que teu aprendizado pôde trazer à tua vida. Tu sentiste a paz e o amor do abraço. Tu sabes que estás experimentando agora é real e aprendendo algo que é relevante, mesmo na vida cotidiana pela qual te moves atualmente. Agora deves reconhecer totalmente a diferença entre o ser egóico, que antes era o ser do aprendizado, a experiência, e o ser crístico, que agora é o ser do aprendizado e da experiência. Olha o que ele diz, que o teu ser egóico é aquele aquele ser do aprendizado à experiência, e o ser crístico, que agora é o ser com letra maiúscula do aprendizado e da experiência. Então agora, quem aprende sobre divindade e quem experimenta a divindade na forma é o Cristo em ti. É uma nova forma de experimentar. Eu sinceramente não saberia dizer em palavras qual a diferença de eu, Cristo, experimentando e eu, Ana Long Ego, antes experimentando. Mas se fosse dizer em uma palavra, qual seria a principal diferença de antes, quando eu vivia as experiências do ego, e agora que eu vivo as experiências do Cristo? Eu vou dizer que a principal diferença é: eu sei que eu não sou eu, que eu não sou um indivíduo. Eu não vivo mais sozinha, eu não penso mais sozinha e eu não me sinto mais sozinha. Eu sei que eu sou o todo, o coletivo. Eu sei que eu sou com cada um que eu me relaciono. E eu sei que cada um que eu me relaciono sou eu mesma, vivendo experiências que o Cristo quer experimentar para melhor servir. Porque é que nem diz o professor L. Couto, um criador consciente, um Cristo desperto, não cria mais nada para ele mesmo. Aí que eu disse para vocês que vem a divindade te mostrar coisas para que passe pela tua consciência, para que tu manifeste. Que nem foi o caso da minha casa, que nem é o caso das coisas que eu preciso experimentar, das coisas que eu ainda preciso curar naquela Ana Long egóica, porque eu simplesmente despertei e deixei coisas dessa Ana egóica e percebi que eram desnecessárias e simplesmente deixei. E hoje eles vêm me mostrar que tudo é necessário, que tudo que era de Ana Long precisa ser reintegrado e não simplesmente está tudo bem, é passado. Né? Então eu preciso reintegrar minha parte ogro, reintegrar o meu amor próprio humano, né? Porque eu sinto amor incondicional por tudo e todos o tempo todo. Isso me inclui. Mas eles, pelo que eu entendi do que a divindade quer de mim nesse momento, é que eu olhe para a Ana Long humana e que eu expresse aquela vontade profunda da Ana humana. Tem alguma experiência ali que eu preciso viver, entende?
Porque eu fui me desfazendo tantos das minhas vontades individuais e desejos individuais que tanto faz, mas eles querem que eu experimente. Por quê? Porque provavelmente Deus quer se experimentar através de mim nesses desejos de Ana Long, entende? Então vamos lá que um dia a gente chega à solução. Deves assumir o manto de tua nova identidade, teu novo ser. Esse reconhecimento de que agora ages e vives no mundo como teu ser crístico, em vez de como teu ser egóico, é o que te ajudará na expressão. Suquinho, amor. Pega o copinho lá, então, que a mãe te dá o suco. Esse morango tem que lavar, a mãe não lavou ainda, tá? Pega lá o copinho, filha. Eu vou levar pra mim, né? Tá, daqui a pouquinho, a mamãe já tá terminando, tá? Esse reconhecimento de que agora ages e vives no mundo como teu ser crístico, em vez de como teu ser egóico. Tá ali, ó, filha. Ali, ó, mana. Ali o copinho. É a tua expressão. Sem expressão, o retorno à unidade que foi concluído não será realizado. Então, assim, ó, nesse momento já estamos realizados, já voltamos ao nosso ser crístico, mas se a gente não expressar o nosso ser crístico e continuar expressando o velho e fazendo as velhas escolhas, a gente simplesmente não finaliza o processo. Esse foi o erro de um curso em milagres, das pessoas que passaram pelo processo. Ó, mano, o teu suco. E esse é o erro das pessoas que passam também pelo curso de amor e não expressam o Cristo. Porque eu não ouço ninguém aqui na internet dizendo que é o Cristo. E eu venho dizendo para vocês que eu sou o Cristo e pareço louca. As pessoas têm medo de falar a verdade, o que elas estão expressando. E aí elas não finalizam o processo e não realizam o Cristo em si. E aí ficam discutindo conceitos de um curso de amor, de um curso em milagres e não experimentam o Cristo em si. Porque sem expressão da tua divindade, sem expressão do Cristo, tu não manifesta, não tem como. Entende? É o que Jesus diz num curso em milagres. Eu não me preocupo com os teus atos, eu me preocupo com a tua consciência. Porque se eu conseguir fazer a reversão do teu pensamento de separado para união, para unicidade, naturalmente a tua forma de agir vai mudar. E como a gente percebe que não muda o agir das pessoas, elas não se tornam operadores de milagres, elas não se tornam o todo, elas não conseguem viver como sendo o todo, entendendo que a forma como o outro te trata é tu mesmo. Se eu não consigo viver essa expressão, é porque eu não fiz a reversão. Se eu não consigo expressar essa nova consciência, é porque essa nova consciência ainda não está em mim. Porque o único poder manifestador é a consciência. Se tu não está expressando, é porque não mudou a consciência, é simples. Muitas pessoas ficam brabas comigo quando eu digo tu não iluminou, tu não despertou. Ah, mas não é porque eu não estou experimentando na matéria que eu não iluminei ou que eu não despertei. Eu digo tu não despertou, porque não tem como. Tu entende que o único poder manifestador é a tua consciência? Se não mudou a consciência, não muda a forma. Se mudou a consciência, muda as experiências, muda a forma. Não é porque eu queira dizer que eu saiba mais ou não saiba, é porque é simples. A tua expressão no mundo vai expressar a tua consciência. Se a tua consciência é crística, vai expressar a consciência crística. Se a tua consciência é egóica, vai expressar a consciência egóica. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Não fui eu que inventei isso, foi a divindade. E é assim, e ponto. Então, não tem como ser uma coisa e expressar outra. Não existe como isso pode ser possível. Isso não é possível. Não tem como. Tá? Não é possível. Então, não fiquem bravos comigo. Quando eu digo que iluminou, que não iluminou, que despertou, mas que ainda não está finalizado o processo, é por isso. Muitos despertam, muitos acessam, mas por não expressar, não finalizam o processo e regridem e retornam ao ego, tá?
Isso, inclusive, Jesus fala em um curso em milagres. Eu acho tão interessante, porque eu conheço tantas pessoas que estudaram tanto tudo isso. Como é que eles não entendem uns negócios tão óbvios? Sabe por quê? Eu entendi por quê. Porque eles não experimentam, eles só leem. Eles não querem, na verdade, experimentar. Porque o experimentar-se é desfazer-se, né? Não é todo mundo que quer realmente abrir mão de si, se reintegrar à unidade, abrir mão das raivas ou das glórias. Né? Não é todo mundo que realmente está disposto a largar tudo e seguir-me, que nem diz Jesus. E tudo não são bens materiais. Na época foi o entendido, mas eu vou dizer que os bens materiais é a parte mais fácil de deixar. O mais difícil é deixar a tua personalidade. Até teus filhos é mais fácil de deixar do que a tua personalidade, do que as tuas crenças, do que os teus valores, aquelas coisas que você tem como é assim que é assim que eu sou. Tem que ser desse jeito, o iluminado é assim, né? São conceitos, a gente já viu isso lá nos 40 dias no corpo de Cristo, né? Só vou finalizar aqui porque eu vi que tá aqui bem importante, né? Então, sem expressão, o retorno à unidade que foi concluído não será realizado. Então, tu concluiu o retorno à unidade, mas tu não realiza sem expressar. Se ainda relutas diante da ideia de que o Cristo poderia precisar do aprendizado, então tua ideia de Cristo ainda está baseada na maneira antiga de pensar, assim como tuas ideias de aprendizado. O aprendizado e a realização não são lineares como acreditavas que fossem. É verdade, e eu de novo estava caindo nisso. Se voltarmos à ideia dos talentos, isso pode ser explicado mais facilmente. Um dia eu falo para você sobre os talentos. Se a capacidade de criar bela música já existe dentro de ti, não precisas aprender o que é a bela música, mas apenas como expressá-la. Se vês beleza dentro de ti, não precisas aprender o que é beleza, mas apenas como expressá-la. Tu não precisa saber como a beleza é, aprender o que a beleza é, mas apenas expressá-la. Expressão e criação não são sinônimos. Criação é uma expansão constante e contínua do mesmo pensamento de amor que deu origem à vida. Isso é criação, ó. O que é criação? É uma expansão constante e contínua do mesmo pensamento de amor que deu origem à vida. Por isso, gente, que eu levo todo mundo para o momento da sua emanação, o momento em que cada um foi criado, para que acesse essa memória e um dia a pessoa manifesta. As sementes da criação existem em tudo e permitem a criação contínua. Portanto, as sementes de tudo que podes expressar existem dentro de ti, na criação que tu és. O poder da criação é liberado através da tua escolha e da tua vontade de expressar esse aspecto da criação. Então, assim, eu sou Cristo e eu quero me expressar como Cristo. Eu já despertei a consciência crística, lá nos 40 dias tu despertou. Aí, tu precisa começar a expressar. Como é que tu vai saber se tu está expressando Cristo ou o ego? Vai ter aquele desejo de criação de algo que tu já sente dentro de ti, que tu tem aquilo intrínseco a ti. Que nem ele disse, se você sente que tem beleza dentro de você, você não precisa saber o que é beleza, só expressar. Ó, acordou a outra. É literalmente verdade que as sementes de grande parte da criação repousam adormecidas dentro de ti, já realizadas, mas esperando serem expressas neste reino da fisicalidade. Da mesma maneira, então, o Cristo pode ser visto como a semente da tua identidade. O Cristo é a expressão contínua e constante do mesmo pensamento de amor que deu origem à vida. O Cristo é a tua identidade no sentido mais amplo que se possa imaginar.
O Cristo é a tua identidade dentro da unidade que é a criação. Tililim. Vou lá levar uma lá para aquela criança. A gente se vê amanhã e lembra, Cristo é a tua identidade que precisa ser expressada para se manifestar. E amanhã eu vou te ensinar como é que tu vai começar a fazer isso. Tá? Agradeça por ser tu, porque tu é o Cristo, amor. E não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus aqui. Mas eu concordo em gênero, número e grau e tudo, para cima e para baixo, todos os níveis e dimensões. Com cada palavra. Eu disse para vocês que todo o meu pensar está aqui, toda a minha experiência, isso aqui é um diário da minha vida. É porque foi. Beijo, tá? Mãe, vou levar uma mamá para aquela criança, gente. Beijo. Até amanhã, amo vocês. Para mim é o passado claro que eu quero deixar soltar, mas ele vem de forma de lembrança. Me rendo e perdoo. É o processo. Elaine, amanhã tu me fala disso que a gente vai falar de passado. Vamos libertar o passado, tá? Gratidão, amores. Fátima, beijo. Elaine, beijo. Gabi, Fernanda, todo mundo, tá? Beijo. Karina. Eu não aguento mais ela chamando, tá? Beijo, 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 beijo. Amo vocês. Vocês viram, né? Que não sei o que fala ele.